Muitas das vezes você não consegue prosperar porque você não faz uma coisa. Que coisa é essa? Fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai falar com você. É uma palavra de ensinamento para você que quer prosperar, para você que tem vontade muitas vezes de abrir um negócio, você que tem negócio e seu negócio nunca dá certo, você muitas vezes que não consegue comprar um carro, uma casa, uma moto, seja lá, você às vezes, muitas das vezes passa necessidade dentro de casa e muitas vezes você não entende porque você trabalha demais, mas o seu dinheiro não rende. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai falar com você através dessa palavra de ensinamento. Amém? Para você que não me conhece, meu nome é Natália Bramucci e esse é o meu canal Jesus é Contigo. Esse canal, quem está na direção é o Espírito Santo, ele apenas me usa para falar com você. Amém? Então, se você não é inscrito nesse canal, gosta de uma palavra de Deus, gosta de um ensinamento da palavra de Deus, de uma direção de Deus, gosta de um vídeo de oração, porque a palavra de Deus, ela nos edifica, ela nos liberta, ela nos transforma e nos abençoa de uma forma extraordinária, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela sempre tem um efeito. Então, você que não é inscrito nesse canal, já se inscreva aí nesse canal, deixa seu like. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Compartilha os meus vídeos, tá bom? Assiste esse vídeo até o final, dá uma olhada nos meus outros vídeos, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai falar no seu coração. Muito bem, vamos à palavra aqui de ensinamento para você que quer prosperar, para você muitas vezes que não entende o porquê, né, que às vezes acontecem muitas coisas que você não consegue ter nada na sua vida, nem às vezes dentro de casa. Se encontra no livro, se você tiver a Bíblia e quiser me acompanhar, fique à vontade, amém? Que se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Amém? Para o vídeo não ficar muito extenso, vou pular alguns versículos e vou falar aqui para você direta e reta no assunto, na palavra do Senhor. Amém? Presta atenção você, se tiver a Bíblia, por favor. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Porque vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alcançadas? Olha só o que fala, o que a palavra do Senhor diz. Eu quero que você preste atenção para você entender. Olha o que a palavra do Senhor diz. Roubará o homem a Deus? Por que vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Quer dizer, muitas das vezes você não entende, igual a palavra de Deus aqui, ela está falando que a maioria rouba ele, a nação rouba ele. Eu vou te provar aqui. A nação rouba a Deus. Como? No dízimo. O que é isso, irmão? Para você que não sabe, dízimo é algo que você está devolvendo, é algo do Senhor. Eu vou te explicar. Você trabalha, né? Você tem um emprego. Esse emprego quem te deu foi Deus. Todo o dinheiro que passa na sua mão foi Deus que permitiu chegar na sua mão, né? Dinheiro limpo, você trabalha, você tem seu emprego, você tem seu salário. Desse salário, você tem que devolver para o Senhor aquilo que é dele e não é seu. Como assim? Sim, o emprego que você tem foi Deus que te deu. E tudo que você tem é do Senhor. Então, o teu trabalho quem te deu foi Deus. Então, se o seu trabalho quem te deu foi Deus, então você pode ter na certeza que 10% do seu salário vai ser de Deus. Se você, vamos supor um exemplo que você não sei o seu salário, você recebe 1.000, que o salário mínimo hoje está assim, né? 1.212. Aí você coloca assim 10% de 1.212 que você recebe. Você tem que tirar 10% que é da parte do Senhor. Você não está dando nada para ele, você está me entendendo? Você está devolvendo para o Senhor aquilo que é dele. Ó, presta atenção, de 1.212, que é o valor de um salário mínimo, você tem, deixa eu ver, 1.212, você tem que dar R$ 121,20 para o Senhor Jesus, que se chama dízimo. Irmã, eu recebo, trabalho sei lá no lugar, eu recebo R$900. De R$900, 10% é quanto? R$90.
Então você vai pegar o seu envelopinho, vai colocar os R$ 90 lá e vai devolver para o Senhor na igreja onde você frequenta. Que eu conheço gente que são bem-sucedidos porque são dizimistas, acredita? Por quê? Porque elas acreditam em Deus. As pessoas não vão na igreja, mas são dizimistas e prosperam. E você não sabe que é dizimista porque ela não fala. Mas ela prospera, por quê? Porque é dizimista. Porque tudo que ela ganha, você tem que devolver 10%. Eu ganho R$ 500, R$ 50, 10% você tem que devolver para o Senhor. Você tem que ir lá na igreja onde você frequenta, onde você congrega e dar no envelopinho, pedir o envelopinho, me dá um envelopinho do dízimo. Aí assim, todo o dinheiro que passa na sua mão, todo, não tô falando só do seu salário, auxílio emergencial, todo o dinheiro que passar na sua mão, você vai lá na calculadora e coloca lá. Eu recebo R$ 15.000. Presta atenção, eu recebo R$ 15.000. De 15.000 você vai colocar lá 15.000 vezes 10%, dá quanto? R$ 1.500. Olha só a diferença. R$ 15.000 você só vai devolver para o Senhor 1.500. Olha como ele é generoso, olha como ele é misericordioso. Então você não está dando nada para ele. Você está me entendendo o que eu estou te falando? Você está devolvendo para o Senhor o que é dele, porque ele, olha só o que ele fala aqui: roubará o homem a Deus, porque vós me roubais e dizem que te roubamos. Então, se você não entendia, então você começou a entender através dessa palavra. Se você não é dizimista, você rouba a Deus. Sim, você rouba a Deus. Você está roubando de Deus. Você tá pegando o que é de Deus. E quando a gente pega alguma coisa que não é nossa, a gente está fazendo o que? Roubando. Então, quando você não é dizimista, quando você não devolve o que é de Deus, você está roubando a Deus. Você está sendo pior do que um ladrão, porque você está roubando o Criador. Olha só. Irmã, eu não tinha esse entendimento. Amém. A partir de hoje você tem. Então, a partir de hoje você vira uma dizimista em nome do Senhor Jesus. Vai na igreja mais próxima, vai na igreja que você congrega, pede envelope do dízimo, fala assim: eu queria o envelope do dízimo. Você vai e pega o envelope. Quando você receber, você vai fazer a continha lá, vai colocar o valor lá, tá? Centavo, se der centavo, você vai e coloca lá os centavos também. E vai fechar o envelope e vai colocar lá no alforje da igreja, vou dar pro pastor. Mas eu já ouvi falar que aquele pastor rouba a igreja. O que o pastor faz com o dízimo que você devolve para Deus é problema dele. A sua obediência com Deus já foi concluída. Você está me entendendo o que eu tô te falando? Deus já viu que você já devolveu a sua parte desse mês que você recebeu. Não é só um mês não, viu? Todo o dinheiro e até você morrer. Eu tô sendo bem sincera, bem direta para você entender. Às vezes você entende que é só uma vez. Não. Todo salário, todo mês, todo dinheiro que você receber, você tem que devolver os 10%. Então, você devolveu os 10% lá, pegou o dízimo, levou na igreja. O que o pastor faz com o seu dízimo é o problema dele com Deus. A sua parte com Deus você já fez, que é devolver o dízimo. Você devolveu o dízimo quando estiver perto do seu próximo pagamento, ou próximo de você receber alguma coisa, algum dinheiro, vai lá, pega o envelope do dízimo, ou já deixa ele guardadinho, quando receber já vai, coloca e devolve lá para a igreja. Amém? Não fica olhando, porque o pastor rouba. Não, você tem que fazer a sua parte e esquecer o que o pastor faz. Porque Deus tá vendo. Se ele rouba a Deus, Deus tá vendo. Amém? Porque olha só também, vamos seguir adiante. Eu tô te explicando para você entender, mas vamos lendo aqui, conforme eu for lendo, você vai entendendo aí, tá bom? É só você prestar atenção. Roubará um homem a Deus, porque vós me roubais o que te roubou. No dízimo, nas ofertas, muitas vezes você questionava Deus, nem eu roubo Deus de quê? Deus me dá o quê? Então tudo que você tem, todo o dinheiro que você tem, todo o dinheiro que passa na sua mão, é Deus que permitiu chegar na sua mão. Então você tem que devolver para ele. Aí presta atenção, quando a gente rouba Deus, quando a gente não devolve para Deus aquilo que é dele, a gente tá puxando maldição para nós mesmos. Então, muitas das vezes a gente não entende porque a gente não consegue pagar uma conta. Muitas das vezes a gente não entende porque um alimento falta dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente não entende porque a gente não consegue comprar nada, porque a gente não consegue ter nada da vida. É por quê?
Aí presta atenção, ó. Com maldição sois amaldiçoados, é o que eu acabei de dizer. Porque roubais a mim. Então, quando você rouba a Deus, quando não devolvemos o nosso dízimo, nós somos amaldiçoados. Se você não devolve o dízimo, você é uma pessoa amaldiçoada. Você não vai progredir. Não adianta. Se você não começar a devolver o dízimo, se você é uma pessoa que vive na miséria, você vai viver assim pelo resto da vida. Nossa, irmã, misericórdia é a verdade. Por quê? Porque você rouba a Deus. Aí presta atenção, que eu vou te explicar, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim. É Deus falando, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim. Sim, toda a nação. Ele ainda coloca assim, ó. Roubais a mim, sim, toda a nação. Quer dizer, toda a nação, o mundo inteiro rouba a Deus. Deus, ele tá dizendo aqui, porque... em tal país me rouba, não, ele tá falando a nação, ele tá falando o mundo inteiro rouba ele. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, sim, toda a nação, por isso que a palavra de Deus fala assim, dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Porque além de soberbo, o rico, muitas das vezes o rico não devolve o dízimo, ele tem dó. Então ele não entrará no reino de Deus. Fora as outras coisas também, avareza, egoísmo, tudo não ajuda o próximo. E por isso que a palavra de Deus fala. Aí olha no versículo 10, está dizendo assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Presta atenção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Essa casa do tesouro é na onde? É na igreja. Essa casa do tesouro é na onde? É na casa de Deus. Para que haja mantimento na minha casa. Deus, ele quer ver, quer ver o quê? A igreja bonita. Deus quer ver o quê? Os pastores que são usados por Deus, eles precisam se alimentar, os obreiros que ajudam a limpar a igreja, deu na hora do almoço, muitas vezes a casa é longe, ele precisa se alimentar, precisa ter um alimento, precisa ter alguma coisa boa. O dízimo, com o dízimo da igreja, eles pagam os pastores que são dedicados à obra de Deus, que precisa realmente, que eles também têm família, paga o aluguel da igreja, paga a luz, paga a água. O dízimo é para isso, para pagar a luz, a água, o aluguel da igreja, para pagar o pastor, o auxiliar, né? Para pagar as contas da igreja, para ajudar o povo, para comprar cestas. Então tem uma necessidade. A igreja também tem os seus cursos também, né? A igreja, ela ajuda, mas a gente é humano, a gente tá na terra, então eles precisam também de ajuda, né? E o diabo, ele não quer que você enxergue isso. Ele quer que você enxergue que o pastor rouba, que o pastor pede dízimo. Não, o dízimo não é o pastor que ordenou. O dízimo, quem ordenou foi Deus. Isso é de Deus, a palavra de Deus. O dízimo é algo de Deus, não é o pastor que inventou, não é o homem que inventou. Tá na palavra de Deus. Então, é porque o pastor pede muito dinheiro. Não, isso aqui é de Deus. O dízimo e a oferta é de Deus. O dízimo é obrigatório. É obrigatório você devolver o que é do Senhor. Quando você não devolve o dízimo, você está roubando ele, você está pegando maldição para sua vida, para sua casa, para sua família. Então, tudo que você colocar as mãos não vai prosperar. Por quê? Porque você está roubando a Deus, né? Infelizmente é verdade, você está roubando a Deus quando você não devolve o dízimo. Aí ele fala assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então Deus, ele quer o quê? Por que ele falou do dízimo? Porque a casa dele tem que estar cheia. E se chegar alguém pedir uma cesta, se chegar alguém, tem que ter na igreja. Eu sei, muitas das vezes tem igreja, né, que é ela e Deus. Tem igreja que fala que não tem igreja que é isso, que não sei o que. Ela e Deus, a sua parte você tem que fazer, você não pode ficar olhando pro olho do outro, você tem que fazer a sua parte. Mas tem muitas igrejas assim que ajudam com cesta básica, ajuda com um monte de coisa também. Então assim, isso tudo tem custo, e é através do dízimo, é através do dinheiro do Senhor, né? Que quando você devolve um dízimo, o dinheiro que você devolveu do dízimo, eles pagam uma conta de luz, uma conta de água, você tá me entendendo? O custo é alto de uma igreja.
Aí, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, olha só, Deus ele é tão misericordioso, gente, ele é tão bom para nós, mas ele é tão bom para nós que ele ainda fala assim: devolveu o dízimo na minha casa, pois e provai-me nisto. Deus, ele é tão bom que ainda ele faz questão de você provar ele nisso. Ele quer que você prova ele nisso. Olha que não é eu que estou dizendo não, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vós adivinhar a maior abastança, quer dizer, Deus, ele é a mesma coisa de você devolver o dízimo e falar assim: agora eu só quero ver. Agora eu só quero ver se alguma coisa vai mudar, se eu vou conseguir pagar uma conta de luz, se eu vou... Porque quando você vamos supor, você não consegue nem pagar uma conta. Já começa por aí. E quando você devolve o dízimo e já começa a pagar a conta, não, eu não consegui, tô começando, já é Deus aí, tá? Já é Deus trabalhando no negócio. Muitas das vezes acontece também de você no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, as coisas ir bem, depois de repente dá uma caída. E quando dá uma caída, que esse mês o dinheiro não rendeu tanto, é porque é Deus te provando. Quando você é fiel no muito, você também tem que ser fiel no pouco. Você tá me entendendo? Você recebeu um salário mínimo, 1.212. Devolveu no dízimo certinho, 121,20. Amém. Aí vamos supor que o outro mês você recebe menos. Deus, ele quer ver se você vai ser fiel também. Aí vamos supor que você tem uma conta para pagar e você tem uma conta para pagar urgente. Presta atenção para você entender. E essa conta você tem que pagar com urgência mesmo. E você, de repente, alguém te dá aquele dinheiro daquela conta. Só que daquela conta que a pessoa te deu dinheiro, você tem que tirar o dízimo. É aí que Deus quer ver sua fidelidade. Você tá me entendendo o que eu tô te falando? Mas como é que eu vou pagar? Não importa, não se preocupa com isso. Tira o dinheiro do dízimo e Deus vai resolver para você. Amém? Aí presta atenção aqui, ó. Vamos ler, eu gosto de ler de novo para você prestar atenção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e nem derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vós adivinha maior abastança. Então, quer dizer, não tem como você não ser abençoado, você sendo um dizimista fiel. Seja um dizimista fiel. Quando eu falo dizimista fiel, é aquele dizimista que devolve no pouco que ele recebe e também devolve no muito. Que muitas das vezes ele devolve no muito e quando ele ganha pouco ele não devolve. Por quê? Porque ele fala assim: eu recebi muito pouco, esse mês não vai ter como eu dizimar. Não, tá errado. Você tem que dizimar também, nem se você pegar 10 reais. Se você receber 10 reais, se alguém te dá 10 reais, dos 10 reais você tem que tirar o dízimo para devolver. Não dá, para devolver do Senhor, que pertence ao Senhor. Você tá me entendendo o que eu tô te falando? Aí diz assim no versículo 11: Por causa de vós, repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então quer dizer o quê, ó? Por causa de vós repreendeu o devorador. Quer dizer, enquanto você não é dizimista, enquanto você rouba a Deus, você é uma pessoa amaldiçoada para prosperar. Você não consegue prosperar porque você é uma pessoa amaldiçoada. O devorador está na sua casa. Quando se diz devorador, é que nada que você faz dá certo. Nada. Onde você põe a mão, tudo que você quer comprar, você não consegue. A sua casa sempre está faltando. Por quê? Porque você não é dizimista fiel. E quando você se torna um dizimista fiel, quando você se torna para o Senhor, obediente à palavra do Senhor, começa a devolver para o Senhor o que é dele, o que pertence a ele. Olha o que ele fala: por causa de vós repreendei o devorador, para que não vós consuma o fruto da terra e a vinde do campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você se tornar a partir de hoje,
Se você colocar essa palavra a partir de hoje em prática e se tornar um dizimista, devolver tudo que é do Senhor, todo dinheiro que passar na sua mão a partir de hoje, se você devolver ao Senhor, tanto no muito como no pouco, Deus ele vai abrir o armário da sua casa e o armário da sua casa sempre vai estar cheio. Você vai conseguir comprar seu carro, você vai conseguir comprar sua moto, você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Sim, todos os seus sonhos. E ele ainda fala como eu li aqui, ó. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E você pode fazer prova dele. Senhor, eu sou fiel ao Senhor. Senhor, eu virei dizimista porque eu confiei na tua palavra, eu acredito na tua palavra. Eu quero devolver cada dia mais tudo que passa na minha mão. O Senhor me abençoa. Eu tenho certeza que ele vai abençoar, porque ele fala, fazer-me prova. É ele falando, fazer prova de mim aqui, ó. Provai-me nisto. Você pode provar o Senhor sim, que Deus vai te abençoar sim. É a mesma coisa ele tá dizendo aqui, ó. Não tem como eu não te abençoar. Se você devolver o que é meu, não tem como, porque você devolvendo o que é meu, eu vou estar te abençoando. Mas se você não devolver o que é meu, eu vou estar te amaldiçoando. Você tá me entendendo? Aí olha o que diz assim, ó. No versículo 12, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. 13, versículo 13, vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Quer dizer o quê? Quando você não entende o que é dizimista, você tem que abrir os seus olhos espirituais e, como eu disse, entender a palavra, porque ser dizimista não é lei do homem, é lei de Deus, é obediência de Deus, para que você haja mantimento na sua casa. Então você vai devolver aquilo que é do Senhor. Então muitas das vezes você falou coisas que magoou o coração do Senhor. Eu não vou dar dízimo coisa nenhuma não, eu não vou fazer isso por causa disso, que isso é coisa do homem, que não sei o que. Então você magoou o Senhor, porque não foi um homem que falou, foi Deus. Tá me entendendo? Deus está falando aqui, aqueles que me temem é fiel a mim. Então se você teme o Senhor, se você teme o Senhor, se você é uma pessoa fiel ao Senhor, seja obediente a partir de hoje, vira um dizimista, que você vai ver a prosperidade bater na sua porta. Você vai ver tudo que você quer, você vai conseguir se você virar um dizimista, que Deus ele vai te abençoar. Amém? Se você não entendeu a palavra, ou se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo, amém? Se você não entendeu, volta o vídeo de novo e presta bastante atenção para você entender. Deus abençoe você e a sua família.